Olá pessoal, meu nome é Bianca Ferraz e eu venho apresentar para vocês mais um episódio do nosso podcast Refletindo na Palavra. E essa mensagem que Deus confiou ao meu coração, eu pude ministrar em um dos cultos em nossa igreja. E eu gostaria que ela também alcançasse o teu coração, porque essa é a vontade de Deus, que venhamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer o Senhor. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Oséias 6,6 diz: pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Amém? Pois misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Na NVT diz assim: quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. O tema dessa mensagem é misericórdia quero. Amém? Eu vou estar falando sobre Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que muito cedo foi chamado pelo Senhor. A gente lembra da história que ele estava por detrás da malhada, cuidando das ovelhas de seu pai. Deus enviou o profeta Samuel para ungir o rei. E ele continuou cuidando das ovelhas. Davi sempre foi, pelo que a palavra de Deus nos orienta, um menino bom, obediente. E ele continuou seguindo o seu propósito, cuidando das ovelhas. E depois ele foi vencer o gigante Golias. Depois que ele venceu o gigante Golias, Saul começou a persegui-lo. E mesmo Saul perseguindo, Davi nunca tocou num servo do Senhor. Mesmo ele tendo a sua vida em risco, por não fazer nada, ele não tinha feito nada, ele nunca tocou num servo do Senhor. Ele continuou servindo Saul, e quando a situação já ficou insustentável, ele teve que ir embora. Ele teve que fugir. E Davi, ele vence Golias, ele vence várias guerras, e depois de um tempo ele se torna rei. E ele tem várias vitórias, várias guerras, ele conquista, várias cidades. Um homem próspero, um homem que levou muitas pessoas a vitórias, um homem que fez muito bem à nação. Ele é o homem que trouxe de volta a arca do Senhor para Jerusalém. É um homem maravilhoso, é uma referência, um homem que tinha um coração puro, íntegro. Um homem que foi conhecido como um amigo de Deus, a ponto do Senhor falar que esse homem é segundo o meu coração. Você já pensou nisso? Deus fala isso para você? Gente, ser segundo o coração de Deus é algo muito tremendo. E só Davi foi elogiado dessa forma. Mas Davi também era um homem que cometeu muitos erros e pecados. Ele era um homem que, como nós, falhamos em todo o tempo. Não era perfeito. E Davi, ele começa a declinar para algumas falhas. A primeira falha é quando ele deveria estar na guerra, lutando com o povo. Ele resolve ficar em casa. E ele cobiça aquela mulher, ele deseja aquela mulher, ele toma aquela mulher para si, ele adultera com Betseba. Depois ele adultera com Betseba e ele faz algo mais grave ainda. Manda matar o marido da mulher para tentar esconder o seu erro, o seu pecado. Ele é adúltero, agora ele é assassino. E dali começa a vir uma enxurrada de consequências graves. O Senhor perdoa, porque ele se arrepende. O Senhor manda Natan ir lá e confrontá-lo, e ele reconhece que errou, se arrepende. E Deus é assim, ele nos perdoa, mas as consequências do pecado a gente vai ter que sofrer. A gente vai ter que viver. E eu falei: Deus, mas Davi era um homem segundo o teu coração, ele era teu amigo. E Deus falou comigo: mas mesmo sendo meu amigo, meu queridinho, eu não eximo ninguém de sofrer as consequências. Deus, ele também fala não pra gente. O não, o sim ele nos alegra, mas o não ele nos disciplina. E Deus às vezes vai deixar você passar por sofrer as consequências do seu ato para você aprender a não cometer mais erro. Então Davi começou a ter uma derrocada na sua vida. Ele perde o filho, a Betseba perde o bebê. Depois, a sua filha Tamar, ela é abusada sexualmente por Amnon.
Davi soube da situação e não fez nada. Absalão, irmão de Tamar também, fica só na espreita, vendo o que o pai vai fazer. O pai não faz nada. O que eu vejo? Davi é um homem maravilhoso lá fora, na guerra, mas dentro de casa, como o pai, ele era um fracasso. Porque ele não exercia a autoridade de pai. Ele não corrigia os seus filhos. Um filho violenta a sua filha e ele não faz nada. Aí o que Absalão faz? Eu vou matar o meu irmão. E aí a gente já tem um assassinato. E quando Davi sabe o que Absalão fez com Amnão, ele também não faz nada. Ele só fica com raiva, aborrecido, expulsa o filho. O que adianta a gente vencer guerras lá fora se a gente não vence as guerras dentro da nossa casa? A nossa casa está uma bagunça e a gente não faz nada. A hora de conversar com Amnão, de repreender o filho, o que você fez com a sua irmã? Você está maluco? Corrige, disciplina. Ele se cala, ele se omite. Depois Absalão faz o que faz, mata o irmão e ele só manda exilar. Então não adianta você vencer guerras lá fora se dentro da sua casa você não está sendo um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa. Você está perdendo dentro da sua casa. O que adianta? Você é um pastor dentro da sua casa, você é uma pastora dentro da sua casa, você tem que cuidar dos seus primeiro. E aí, Davi deixa, e Absalão vai matar seu irmão. Depois vem o pior. Absalão fala, eu vou tomar o reino do meu pai. Eu vou pegar tudo que é dele. Você pode ler 2 Samuel, começa essa história toda no capítulo 11 e vai até o 20. Absalão foge, aliás, tenta pegar o reino do seu pai. Davi começa a fugir, porque Absalão conseguiu um grupo muito grande, né, para poder ir contra o rei, e Davi foge. Ele não deveria fugir, ele deveria enfrentar. A gente não tem que fugir diante das situações, a gente tem que enfrentar. E ele foge, ele deixa o reino, ele deixa tudo. E aí nessa fuga, Davi está arrasado, porque com certeza bate um momento que a pessoa começa a pensar, meu Deus, o que eu fiz? Eu estava vindo tão bem diante do Senhor, tudo começou naquela situação, foi uma escolha errada que eu fiz. Ele escolheu errado e ele sofreu uma consequência. E eu creio que Davi vinha refletindo o que uma decisão, uma escolha pode acarretar na sua vida de destruição. Não só na sua vida, mas de todos aqueles que vão te acompanhando. Porque havia um reinado atrás dele. E aí Davi veio. E ele estava fracassado, ele já tinha perdido tudo. Ele estava nessa situação de, destruído. E eu quero ler em 2 Samuel 16:5 com você. A gente lê essa passagem, não fala muito sobre isso. Deus despertou meus olhos para Simei. Quando Davi está fugindo do seu filho Absalão, ele passa por um local e tem um homem chamado Simei que começa a amaldiçoar Davi. Versículo 5 diz assim: chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estavam à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: sai daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos dos filhos de Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abissai, escuta isso, filho de Zeruia, disse ao rei: por que se com morto amaldiçoou o meu rei? Meu senhor, permita que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que você tem com isso, filho de Zeruia? Ele amaldiçoa porque o Senhor lhe disse para que amaldiçoasse a Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Davi já estava arrasado.
com tantas perdas, com tantas tragédias. E quando ele está indo, fugindo, destruído, vem um chamado Simei e começa a proferir palavras de maldição. Começa a apedrejar Davi. E mais à frente, Davi vai e Absalão morre e tudo aquilo se resolve. E Davi volta de novo para o seu reino como rei, porque Deus ele permite que você passe e sofra as consequências, mas ele também te restitui quando no tempo certo, no tempo devido. Quando você aprende, o Senhor te traz de volta como rei, de volta ao seu lugar. E de repente, não sei se você hoje está passando por essa situação de humilhação, de derrota, mas eu quero te dizer que no tempo certo, Deus vai te trazer de volta para Jerusalém. O Senhor vai te trazer de volta como rei. E aí Davi volta, e ele volta bem. Agora ele está bem. Todas as pessoas de volta, ajudando. E aí ele encontra de novo. Simei soube que Davi derrotou Absalão. Eu amaldiçoei o rei. E agora ele está voltando bem. Caramba, acabou para mim. Porque na hora que você está sendo humilhado, as pessoas te apedrejam. As pessoas acham que é o seu fim, não é verdade? Ah, seu maldito, bem feito. Você mereceu, sim, mereceu. Mas o que o Senhor fala conosco é misericórdia. É o que eu quero que vocês tenham. É misericórdia, quero. E não sacrifício. Porque acusar, porque amaldiçoar, porque dizer bem feito, porque ser impiedoso é fácil. Mas o que o Senhor quer de nós é misericórdia. A Bíblia diz em Mateus 5, 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque acharão misericórdia. E aí quando Simei soube que Davi estava voltando rei poderoso, Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão e prostrou-se perante o rei. Ele disse que o meu Senhor não leve em conta o meu crime. E que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que eu pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao teu encontro, ao encontro do rei, meu Senhor. Aí vem Abiathai de novo. Abiathai, quando Simei amaldiçoou, qual foi a primeira atitude dele? Quem é você? Quem é esse cão morto para falar do meu rei? Eu vou matar, eu vou arrancar a cabeça. E Davi falou, o que eu tenho contigo? Ou seja, o que você tem a ver com isso? Deus está tratando comigo, não se mete. Agora, Simei vem arrependido, corre na frente, Senhor, me perdoa, eu sei que eu errei, não deveria ter falado aquilo e tal. E vem de novo Abissai. Vou arrancar a cabeça. Agora é a hora da gente se vingar. Quantos já viveram isso, né? Agora é a hora da gente dar a volta por cima e vamos arrancar a cabeça dele. A gente sempre tem um Abissai do nosso lado. A gente sempre tem um Abissai que quer arrancar a cabeça, mas o Senhor nos chamou para sermos Davi, misericordiosos. Sempre vai ter alguém que falar, se vinga mesmo. Quando você precisou, ele não te ajudou. No momento da sua maior dificuldade, ele te humilhou. Ele te negou a ajuda que você precisava. Ele te feriu. Ele falou mentiras a seu respeito. Agora é a sua vez de dar a volta por cima. Arranca a cabeça. Deixa que eu vou lá. Nem precisa sujar essa mão. A gente não tem umas pessoas que andam com a gente assim, que dá esses conselhos, sabe? Que faz esse tipo de coisinha. Sempre vai ter um Abissai do nosso lado. Os arrancadores de cabeça. Mas o Senhor espera encontrar em nós um Davi, um misericordioso. Se você continuar no versículo, deixa eu ver, 22, Davi respondeu, que é que você tem com isso, filho de Zeruia? De novo, falando para Abissai. Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel?
Eu não tenho hoje a garantia de que voltarei a ser rei sobre Israel. Enfim, ele fala assim: hoje ninguém vai morrer aqui, hoje é dia de festa. Eu estou voltando. E o que eu quero te falar com essa palavra é que Deus vai te dar a oportunidade de você se vingar de alguém. Alguém que te feriu, alguém que te humilhou, alguém que causou realmente algum mal contra você. Deus vai te dar essa oportunidade, Ele deu para Davi. Mas que você entenda que também essa é a oportunidade de você exercer misericórdia sobre a vida dessa pessoa. Então, as situações Deus nos dá para ver qual vai ser a nossa postura diante delas. Davi saiu dali arrasado, ele perdeu tudo, ele foi traído, ele estava humilhado. E aquele homem aproveitou aquele momento de dor dele para amaldiçoar, para zombar, para tacar pedra. Ele tacou pedra no rei. Para aquela época, ser apedrejado era algo terrível, era como se você fosse um cão morto. E depois, quando Deus muda a nossa sorte, a gente tem a oportunidade de fazer a diferença. E aí que Deus vai ver como está o teu coração. Será que ele realmente aprendeu? Será que ela aprendeu? Deus vai te dar essa oportunidade. Somos julgados, somos amaldiçoados, sofremos danos, perdas, mas o Senhor quer que sejamos misericordiosos. Lembra da mulher do fluxo de sangue, a mulher adúltera? Jesus falou para aquele povo que estava ali: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Será que ninguém tem pecado? Porque Davi errou, mas a gente também erra. Ah, mas eu nunca matei ninguém. Eu nunca adulterei com ninguém. Mas para Deus ele não vê assim não. Você falou, você mentiu, você enganou. É tudo pecado. Você falou um palavrãozinho. Ah, mas foi só um palavrãozinho. É pecado. É pecado. E a gente quer muito que as pessoas tenham misericórdia de nós. Que as pessoas, você tem que me entender. Mas a gente não quer, na nossa oportunidade, exercer misericórdia. A gente quer receber misericórdia. Mas na hora de ter misericórdia, a gente não quer. A gente quer ter os nossos direitos. A gente quer aproveitar, sabe? Deus nos chamou para ter um coração como o dele, misericordioso, bondoso, generoso, amável. Igreja, a gente precisa ser misericordioso. Não importa o que te fizeram, não importa o mal que te trouxeram, não importa o que fizeram contra a sua vida, sua casa, sua família, não importa. Seja misericordioso, assim como o Senhor é misericordioso, porque Ele vai te dar a oportunidade de você exercer misericórdia. E Ele vai ver como é que está o teu coração. Em 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele sofreu muito. É um homem que sempre se doou, um homem que sempre fez de tudo pela igreja. Mas teve um momento na vida dele, os momentos finais, em que muitos o abandonaram, largaram. E no capítulo 4, versículo 14, ele diz: o Alexandre, o ferreiro, ele me causou muitos males. Ele me causou muitos males. Ele falou: eu vou matar? Eu vou arrancar a cabeça? Ele falou: que o Senhor o retribua. Ou seja, eu o libero. Está na mão do Senhor. No meu coração não tem lugar para raiva, para mágoa, para ódio. Que o Senhor o retribua. Que você possa sair daqui nessa manhã com essa mentalidade. Me causaram um grande mal. Me difamaram, me prejudicaram, me traíram, me enganaram. Mas que o Senhor o retribua. Davi falou, poderia ter falado para o servo dele: saiba mesmo, agora é a hora da gente vir se vingar com tudo. Mas ele falou: não, para com isso. Teve 2 oportunidades, ele: não, para com isso. Esse é um homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Nessa caminhada, gente, durante esses anos todos de evangelho, as experiências que a gente vive tem que servir para alguma coisa.
Você não pode continuar vivendo esses anos todos, vindo para a igreja, servindo a Deus, passando por dificuldade, provações, traições, mentira, engano. E isso não servir de nada para o seu crescimento. Porque é para seu crescimento, é para a sua atitude, é para o teu amadurecimento. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, são todas as coisas, é para o nosso bem, para o nosso crescimento. O Senhor vai voltar para buscar uma igreja madura, sarada, curada e liberta. Os meninos, os infantis, os crianções vão ficar de fora. Desculpa. Vai ficar de fora. Se você não sabe lidar com certas situações, comece a aprender, porque você vai ficar de fora. Por isso a gente ainda está aqui nessa terra, porque o Senhor está trabalhando em nós. O Senhor está moldando o nosso caráter, Ele está fazendo de nós uma igreja firme, com o coração dele, com o coração reto, com o coração, sabe, que se declina para o bem, não para o mal. Então, começa a mudar o seu olhar. Realmente, irmã, fui muito prejudicada. Sofri muito, me causaram muitos danos, como disse o apóstolo Paulo a respeito do Alexandre Ferreira. Mas eu aprendi. Eu aprendi que o Senhor disse, eu quero misericórdia e não que me ofereçam holocaustos. Eu quero vocês praticando aquilo que está no meu coração e aquilo que eu tenho ensinado. E não que subam aqui, ou não que estendam só as suas mãos aí. E quando sai lá fora, continua fazendo a mesma coisa errada. Misericórdia. Deus quer que sejamos uma igreja misericordiosa. Ele vai te dar a oportunidade de retribuir o mal, mas com um bem. Lembre-se disso. A gente também causamos muitos males ao nosso Senhor Jesus. E lá na cruz, sofrendo, padecendo, sendo humilhado daquela forma, porque ele não precisava, todo mundo abandonou ele, todo mundo deixou ele, acusado inocentemente. O pai virou a face por não aguentar ver o filho daquela forma. Se Jesus quisesse, com certeza, o pai mandaria uma milícia de anjos para tirar ele dali. Porque ele era o meu e era o seu lugar. Mas ele falou, pai, perdoa-lhes. Perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa, pai. Eu quero te dizer que você possa ter todos os motivos do mundo para não perdoar. Mas o que o Senhor quer de nós é um coração como o de Jesus. Que perdoa, que libera, sabe? Que tem misericórdia. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É difícil, gente. É difícil demais, dói. Mas a gente precisa fazer isso. E nisso seremos conhecidos como filhos de Deus. Se não for assim, nós não seremos conhecidos como filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero orar contigo. Porque de repente nessa manhã você tem alguma situação. Alguém te feriu, alguém te machucou. Você já estava pisado, você já estava humilhado. Você já estava para baixo. E algum dia alguém te pisou, alguém te apedrejou e te xingou. Sabe, te abandonou e te feriu de uma forma que até hoje você não conseguiu liberar essa vida. Mas o Senhor, o Deus de graça e de misericórdia, Ele clama a ti, igreja. Misericórdia quero. Misericórdia quero e não que ofereçam holocaustos.
Sejam misericordiosos, assim como eu sou misericordioso. Você não merecia o meu amor, mas eu te dei o meu amor. Você não merecia o meu perdão, mas eu te dei o meu perdão. Por que você não pode ser como um pai? Libera essa dívida, libera essa vida, libera essa alma. Avança, avança, volta para Jerusalém, mas volta bem. Volta para o lugar que eu te estabeleci. Volta a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Volta para o meu amor, para o meu colo. Mas volta curado, volta liberto, volta sarado. E se nessa volta, de repente, você tiver a oportunidade de novo de encontrar com essa pessoa que te feriu, que te causou algum mal, novamente libere. Libere, irmãos. Libere, igreja. E a gente tem esse senso, sabe, de justiça. Achar que a gente é Deus, que a gente pode condenar alguém pelo mal que ele fez. Nós não somos Deus. Esse poder de juízo, o justo juiz é um só. É só Deus que pode julgar. É só Deus que pode absolver, condenar. Você não é nada, você não é ninguém, eu não sou. E nós temos essa mania, sabe, de querer, ai que fulano, ai que beltrano, eu não participo, eu não faço, eu não apoio, porque fulano tá, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos nos arrepender profundamente. Nós precisamos correr.